Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma visão que Deus me deu, a qual transformou-se em 2 livros, 2 literaturas. Primeiro, A Hierarquia do Mal e o Sistema, e o segundo, Os Segredos do Homem Invisível. O livro A Hierarquia do Mal e o Sistema trata de uma hierarquia, bem como de um sistema, que por sua vez originou-se lá no Éden. A Bíblia fala lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, que havia um ser que era formoso e andava sobre pedras afogueadas e perfeito era em seus caminhos. E ali aquele ser, também conhecido de querubim ungido, que tinha instrumentos musicais à sua disposição, dando-nos uma conotação de que ele era um regente, era músico, e que também havia adoradores, aqueles que o seguiam, aqueles que adoravam a Deus por sua regência. E naquele momento ele elabora 2 propósitos em seu coração. E no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 13, a Bíblia deixa muito patente acerca deste ser, quando se refere ao pensamento dele. Lá no versículo 13 diz: "E tu dizias em teu coração, subirei aos céus, estabelecerei meu trono na banda do norte e serei semelhante ao Altíssimo." Portanto, quero destacar que este ser estava no Éden, jardim de Deus, e ali ele planejou 2 propósitos. O primeiro propósito, exercício do poder e adoração a ele próprio. E o segundo propósito, afastar as criaturas do Criador. Ele pensa consigo: bom, para eu conseguir o primeiro propósito, para executar o primeiro propósito, precisa executar o segundo propósito primeiro. Então ele vai convencer os anjos a aderir à sua proposta de rebeldia contra Deus. Quando ele convence 33% dos anjos, Deus os expulsa dos céus e eles passaram a habitar nas regiões celestiais. As regiões celestiais é a atmosfera, porque da superfície da Terra até o limite da atmosfera dá exatamente 640 quilômetros. Portanto, é nesta região que eles se organizaram em reino. Chegando nesta região, ele convoca os seus grupos, os seus seguidores. Então ele escolhe um grupo e chama de principados. Escolhe um segundo grupo e chama de potestades. Escolhe um terceiro grupo e chama de dominadores. Escolhe um quarto grupo e chama de legiões. Sendo que para principados ele dá ordem para comandar governos. Para potestade ele dá ordem para comandar cidades, bairros e ruas. E para dominadores, ele dá ordem para comandar empresas, corporações e instituições. E para legiões, ele dá ordem para comandar pessoas ímpias. Vale lembrar que a igreja do Deus vivo não entra nesta conta, porque ela é comandada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, quando formaram a hierarquia, resolveram então formar um sistema heterogêneo e progressivo. Heterogêneo porque vai entrar ingredientes físicos e ingredientes alegóricos, ingredientes tangíveis e intangíveis. E é progressivo porque vai mudando de estratégia ao longo dos séculos. Então, ao formar o sistema, resolveram então formar um estatuto, elaborar um estatuto, porque todo governo possui um estatuto. E no estatuto foi escrito mais ou menos assim: considerando a necessidade de se governar o mundo, para aplicar os 2 propósitos, fica estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º que há uma necessidade de se criar um governo divergente, um governo do contrário, um governo do inverso. E aí precisamos visualizar um paralelo entre aquilo que Deus estabelece como uma regra perfeita, uma regra de conduta para a humanidade, e aquilo que o sistema aplica como uma regra de gestão. Então, no governo de Deus é o governo do amor, o governo do sistema, o governo do ódio. O governo de Deus é o governo de paz, o governo do sistema é o governo de guerra.
O governo de Deus é o governo da verdade. O governo do sistema é o governo da mentira. No governo de Deus é o governo das coisas reais e concretas. No governo do sistema é o governo das coisas falsas e ficcionistas. No governo de Deus é o governo da vida. O governo do sistema é o governo da morte. No governo de Deus, nós somos incentivados a adorar o Criador. Mas no governo do sistema, as pessoas são incentivadas a adorar a criatura. No governo de Deus, a Bíblia diz que o homem foi feito das mãos de Deus, do pó da terra. Mas no governo do sistema, é dito que o homem é produto de uma evolução, veio do macaco ou da ameba. No governo de Deus, nós temos o governo do grande eu sou, um ser masculino. Mas no governo do sistema, é baseado em uma entidade feminina, na rainha dos céus. E esta entidade feminina está representada na mitologia, está representada na cultura, na arte, em muitas religiões. A Bíblia fala desta entidade em várias referências. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 4, a Bíblia nos mostra que há uma prostituta com um cálice de ouro em suas mãos. E este cálice está cheio das abominações e imundície de sua prostituição. Nós precisamos entender qual é o conteúdo deste cálice, porque o sistema, como eu já falei, ele é heterogêneo e progressivo, e ele é formado pelas ferramentas de segmentos da sociedade. Tudo aquilo que o ser humano necessita para sobreviver ou de alguma forma estejam envolvidos, a saber, cultura, arte, esporte, fanatismo, música, sons, ritmos, adultério, a indústria da prostituição, a indústria do álcool, tabagismo, o sistema capitalista, sistema religioso. Quero deixar claro que nem todas as ferramentas são do mal, mas muitas delas, e na sua maioria, só são do mal quando são mal utilizadas ou quando estão nas mãos erradas. A exemplo da espada de Golias, que estava nas mãos do inimigo de Deus, então servia para praticar o mal. Mas quando ela muda de mãos e vai para as mãos de Davi, um amigo de Deus, ela se torna uma ferramenta útil para combater o mal. Portanto, nós devemos utilizar as ferramentas do sistema contra ele para combater o mal. Quando eu me refiro de um governo feminino, quando eu falo de um governo feminino baseado na Bíblia Sagrada, esta entidade feminina está com um cálice de ouro em suas mãos. Então, todos esses ingredientes, eles são processados, triturados, numa espécie de um liquidificador, e eles se tornam um vinho, e eles vão para este cálice de ouro. E este cálice, o conteúdo dele está sendo servido deliberadamente para toda a humanidade, causando a embriaguez das almas. E quem está embriagado não possui um raciocínio lógico, não possui um raciocínio autêntico, não consegue trilhar um caminho reto. E isto responde à maioria das indagações, porque o mundo está em uma turbulência generalizada em todos os sentidos, porque o sistema implantou uma cultura decadente no meio da sociedade. E esta decadência combina exatamente com a composição da estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e ele viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, com respectivamente os braços de prata também, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, e uma pedra que se desloca de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, e essa pedra esmiunça a estátua pelos pés, e a estátua vira pó, o vento leva, ela desaparece, e a pedra encheu toda a terra, ela cresceu e encheu toda a terra. Então esta pedra representa Cristo, a pedra principal da esquina que os construtores rejeitaram. E ele vai voltar um dia e vai estabelecer o seu reino, vai mostrar como se governa, porque Deus entregou o governo na mão dos homens, para que os homens pudessem governar para Deus. Porém, os homens governam para si e para os seus interesses, e eles têm fracassado na sua forma de governar. Então, aquela cabeça representou o Império Babilônico, a cabeça da estátua.
E o peito, respectivamente com seus braços, representou uma coalizão de países que eram os medos e os persas. E o ventre de bronze representou o Império Grego. E as pernas de ferro representou o Império Romano, que por sua vez se dividiu em dois: Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. E os pés, com os seus dedos de barro e de ferro, representa o sistema de governo atual. Então nós já estamos nos finais dos tempos, Jesus já está voltando. Esta pedra vai esmiuçar essa estátua pelos pés. Mas isso eu expliquei o aspecto político. E eu gostaria de mostrar a vocês também um aspecto moral dentro do conteúdo desta estátua. A cabeça de ouro representava os valores elevados da época. O nome de Deus era valorizado na época, os valores culturais, os valores sociais, éticos e etc. Todos esses valores eram elevados. Porém, esse sistema, com a sua embriaguez, com o seu vinho, ele mudou o padrão das coisas. O certo para Deus é errado para o sistema. E o que é errado para o sistema é certo para Deus. Há um inverso, há uma inversão de valores. Então, se observa que do ouro cai para a prata, da prata cai para o bronze, do bronze cai para o ferro, e do ferro para o barro e ferro, que para nada vale. É exatamente a situação do mundo hoje. O mundo entrou em uma decadência generalizada. Nós podemos visualizar problemas em todas as regiões do mundo. É problema de violência, é problemas na parte social, cultural, é problemas no meio ambiente, é problemas de todo tipo de pestes, enfermidades. Cumpre-se as profecias bíblicas. Jesus está voltando. Prepara-te. Se você quer entender um pouco mais, peça o seu livro. Aqui o livro A Hierarquia do Mal e o Sistema. E aí você vai entender a respeito onde é que está o problema na área da tecnologia, onde é que está o problema na área da ciência, onde é que está o problema na área da educação, neste primeiro propósito que é a busca pelo materialismo, a busca incessante pela glória, pelo glamour, pelo aplauso, pela ostentação. O Senhor é que deve ser adorado, é que deve ser glorificado, é que deve ser exaltado. E isto tem causado uma doença na alma. As pessoas estão embriagadas, não conseguem ter um raciocínio lógico por conta exatamente do conteúdo deste cálice. E eu quero louvar a Deus e pedir que Deus possa esclarecer a você cada vez mais através da sua palavra e através da leitura de livros que possam levar você ao conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor.